nome, né, um distúrbio que chama mitomania. Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje ela vai trazer verdades sobre esse tema, sobre esse assunto que está relacionado aí à mentira. Bom dia, querida, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre algo que muitas pessoas não sabem, né, do que se trata, a mitomania. Então, para que a gente possa começar aí, eu queria que você falasse para a nossa audiência, de fato, o que é a mitomania. Certo. Então, a mitomania, como poucas pessoas sabem, é um distúrbio, né, um transtorno, uma patologia, que começa com uma mania de mentira, né? E aí, isso tudo diz respeito à sua autoestima, porque você quer aprovação, porque você quer aceitação de alguma forma. E aí você começa a mentir, ter aquelas brincadeirinhas que a gente chama, né? Teve o dia da mentira e as pessoas usam muito isso como uma brincadeirinha, que acaba levando a um transtorno mais grave, né? Isis, e qual é a diferença dessa mentirinha comum do dia a dia para, de fato, a mitomania? Quem nunca mentiu, né, Raquel? É verdade. Todo mundo já teve uma mentirinha, né, para poder se sobressair de alguma forma, em algum momento da sua vida. Mas eu queria começar explicando da infância, né? Nós começamos a entender que a criança, às vezes, ela solta uma mentirinha. Isso tem muito a ver com a imaturidade mesmo da criança, né? Ela não tem esse discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Mas socialmente, culturalmente, a gente vai aprendendo que, por nossa moral e nossa ética, né? A mentira é uma coisa grave. Verdade. Só que a criança, o que acontece? A criança, ela mente porque ela fantasia, porque ela tem essa imaturidade, ela não tem essa habilidade de lidar com as frustrações, com os medos e acaba inventando uma mentirinha. Mas aí quando é que começa a se tornar uma patologia? Quando você começa a compulsivamente buscar aceitação, buscar reconhecimento de alguma coisa, ou pode até ser um comportamento trazido dos pais. Os pais mentem para a criança. Quando a gente passa aqui na loja, a gente volta, né? A gente não vai comprar hoje o brinquedo e não volta. E aí começa a ter aqueles comportamentos de mentiras, né? E aí a criança, ela reproduz esse comportamento também. E aí, como é que difere, né? A mentira normal e a mentira patológica. É exatamente naquele momento que você mente tantas vezes, impulsivamente, compulsivamente, que isso se torna um transtorno, você não consegue mais frear. E você acaba acreditando na sua própria mentira. Isso se torna uma verdade para você. Inclusive, existe, né, o que são os chamados sofismas, né, que são mentiras contadas várias vezes que acabam que viram verdades. Vocês já ouviram muito sobre isso, a gente vê muito isso também nas redes sociais, a tal das fake news e assim vai. Isis, como é que a mitomania, ela também pode estar relacionada a outros males? Foi até interessante o que você falou com relação a essa questão da infância. E eu tenho um filho de 6 anos e é importante que os pais, eles tragam esse exemplo mesmo para a criança. A gente tem que ter palavra, né? E a criança, ela guarda aquilo. E eu acredito muito que na nossa casa, o nosso exemplo como pais, não só como pais, como adultos, né? A criança, ela faz o que ela está vendo, não o que a gente está falando para ela fazer. Então, é muito importante, desde agora, então, a gente saber que a mitomania é um transtorno e todas as vezes a gente, às vezes, usa de um subterfúgio, de uma mentirinha, principalmente aí nessa fase da infância com as crianças, e elas vão crescendo já adoecidas, de certa forma, né? Isso. Sim, elas vão aprendendo esse comportamento, né? Exatamente. E vão repetindo. Então, a mitomania, ela também está relacionada a outros males, outros tipos de distúrbios ou doenças patológicas também? Sim. Tem outros transtornos de personalidade que também tem como características a mentira. Um exemplo, o narcisismo, o borderline, né, que são outros transtornos que dariam outras pautas para serem faladas, né? A psicopatia mesmo, né, que são pessoas que mentem com frieza, que elas conseguem manipular, né, através da mentira. Então, tem outros transtornos de personalidades que podem estar associados a isso. Mas um que é bem comum é a depressão. A pessoa busca tanto aquela aceitação, aquela busca pela autoestima, né, que ela consegue ficar mentindo para poder, de certa forma, buscar um elogio, né? Ela, de certa forma, mente para que aquelas inquietações dela sejam sanadas através da
daquilo que não é verdade, daquele comportamento disfuncional de mentira. E hoje, quantas pessoas estão aí, né, se comparando? Você vai para a rede social, você vê uma mulher, vê uma vida diferente, e você começa a se comparar e você começa a querer ser um dublê, como diz a história, né? E você começa a criar uma mentira sobre a sua vida, né? E aí, nisso, você vai se afundando, daqui a pouco você está com depressão e está com mais um problema, né? Além da mitologia, que é esse transtorno patológico, como a doutora Isis falou. E como que a gente faz para identificar uma pessoa que tem esse transtorno? No meio da família, no meio do ambiente de trabalho? Tem como a gente identificar realmente alguém que tenha esse transtorno e de repente, sei lá, indicar para a pessoa, olha, procurar um psicólogo, uma conversa, né, ali amigável, para poder realmente levar uma ajuda para essa pessoa? Como é que a gente faz essa identificação? Um dos primeiros pontos a ser identificado, a pessoa mesma ela consegue identificar isso, né? Porque, como eu falei anteriormente, socialmente nós somos lapidados a entender que mentira é algo socialmente disfuncional, né? Sim. Então, a pessoa, ela mesma pode entender quando ela está mentindo, quando ela está criando várias situações disfuncionais, né, que são inverdades. E ela mesma pode perceber, e o primeiro passo é ela entender, eu preciso buscar ajuda. Mas nem todas as pessoas que elas têm essa patologia, elas despertam a consciência para buscar tratamento. No meio social, as pessoas da nossa família, as pessoas que estão no nosso convívio, no trabalho, as nossas relações interpessoais, elas podem identificar aquele transtorno, né? Através de perceber, poxa, aquela pessoa mente tanto, aquela pessoa inventa tanta coisa, e chamar a atenção de uma forma cautelosa, né? Porque se trata de um transtorno. Então, vou ali com calma, com cuidado, dizer, fulano, acho que você precisa de ajuda, acho que você pode buscar uma psicoterapia, que você pode buscar, em casos mais graves, né, um tratamento psicofármaco, né, com um psiquiatra. Então, assim, a psicoterapia, ela ajuda muito nesse processo, porque vai trabalhar aqueles comportamentos disfuncionais de mentira, para que ele perceba, tome consciência daquilo que ele está fazendo, né? E ele modifique os comportamentos. E já que nós já entramos, né, nessa parte do tratamento, dentro da psicoterapia, quais são, assim, algumas técnicas, né, que você pode estar falando aqui pra gente, que são aplicadas no tratamento da mitomania, que é esse transtorno aí, né, que tem a ver com a mentira? Você que está chegando agora, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga Isis Almeida, e nós estamos falando sobre a mitomania, que é a doença da mentira, uma doença realmente patológica. A gente está no mês de abril, que teoricamente aí tem essa brincadeirinha do dia 1º, que é o dia da mentira. Todo mundo quer contar alguma mentira, quer dar um susto em alguém, mas na verdade isso é um assunto muito sério e que de fato precisa ser abordado, e por isso que a gente está aqui com a doutora Isis. Então, no tratamento, como é que faz? A pessoa, quando vai para lá, para a consulta, ela realmente consegue falar a verdade daquilo que ela está sentindo, né? Porque já que ela está, né, é um processo tão vicioso, um ciclo vicioso, como é que funciona essa aplicação de um tratamento? Primeiro ela vai, né, identificar esse distúrbio, né? Ela vai dizer realmente, olha, eu tenho esse problema, eu tenho esse comportamento disfuncional e eu preciso melhorá-lo. Então, a partir disso, a gente vai criar hábitos para que todas as vezes que ela perceba que está criando uma história, que está fantasiando uma mentira, e aí ela vai modificando esses comportamentos. Então, é um trabalho assim um pouquinho demorado, né? Porque ela já está naquele hábito, ela já tem aquele transtorno. E quando não é percebido por ela mesma que ela vai para a psicoterapia por indicação de outra pessoa, o psicólogo mesmo, ele vai identificando, vai fazendo perguntas clínicas para que identifique onde pode ajudar ele a melhorar esses comportamentos. Maravilha. Bom, Isis, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa, e que a gente possa realmente estar sempre se observando, né? Não fazer com que aquelas pequenas mentirinhas do dia a dia, que se você puder evitar, evite. E mentira é pecado, né? Segundo a Bíblia. É pecado. Então, além de criar aí um transtorno, então evite, seja de verdade, procure usar as palavras certas. Mesmo que, às vezes, você está em alguma situação ali constrangedora, mas eu tenho certeza que a verdade, ela é sempre muito bem-vinda, ela é sempre a melhor opção a você falar, não é isso, doutora? É isso. Como você, Raquel, falou,
a gente precisa sempre buscar a verdade em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala. Exatamente. Porque uma hora vira uma bola de neve, você não consegue mais lidar com aquela situação, porque se você inventa uma mentira, você vai precisar sustentar essa mentira através de outra mentira. Isso. E aí você vai ter que viver nesse ciclo vicioso de estar mentindo. Então, busque sempre a verdade, mesmo que às vezes doa, né? Você lidar com a sua realidade, lidar com quem você realmente é. E passar por esse processo é natural, todos nós passamos. E sempre lidar com a verdade é a melhor forma de estar moralmente correta, né? Perfeito. Então seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente começa essa semana aí levando verdade de tudo aquilo que a gente for falar e for fazer. Bom, olha, a doutora Isis, como eu falei, ela atende lá no Instituto VOP. E falando no Instituto VOP, gente, o Instituto Vida, Otimismo e Propósito, que é o VOP, é um espaço que tem como missão de vida levar a saúde de forma plena e integral ao ser humano, abordando aí uma mentalidade de saúde e bem-estar com otimismo, alinhando ao propósito de vida por meio da psicologia. Nós estamos localizados aí na Avenida Lindolfo Monteiro, número 2019, lá no bairro Horto Florestal, tá? Então fica aí a dica para vocês do Instituto VOP, para que você possa aí se direcionar, procurar um psicólogo e ser bem atendido, alinhado aí o seu propósito de vida, cuidando da sua saúde mental e psicológica, tá certo? Quero falar para você